Hoje as águas da sua alma não estão calmas. Há uma ondulação percorrendo as profundezas, uma vibração sutil que fala de reflexos e reações. Não se trata do seu controle, mas da presença que ele cria na vida dos outros. Imagine uma pedra atirada em um lago plácido. A pedra é o seu silêncio constante, a sua verdade emocional contida. E agora, observe os dois conjuntos distintos de ondulações que ela envia para fora. Este não é um dia de confronto, mas de revelação silenciosa. O universo está gentilmente segurando um espelho, não para suas ações, mas para a energia que você carrega. É um dia para compreender o impacto profundo, muitas vezes invisível, do seu mundo interior. Para ver como seu controle emocional sagrado cria uma gravidade que atrai outros consciente ou inconscientemente à sua órbita. Você sente antes de ver uma mudança na pressão do ar, uma alteração na luz. É uma intuição sutil, profunda que te envolve por dentro, de que a atmosfera emocional ao seu redor não é mais neutra. Ela está carregada suavemente com a energia da recepção, da reflexão. Imagine seu próprio coração como uma piscina profunda e tranquila. Um lugar de profunda calma e imenso poder. Este é o seu santuário. Seu controle não é uma parede, é a quietude dessa água, a capacidade de observar as profundezas sem ser sacudido por cada tempestade que passa. Hoje você percebe que alguém, ou talvez duas pessoas, se aproximaram da borda dessa piscina. E ao se aproximarem, deixaram cair uma pequena pedra, quase sem peso, do seu próprio ser no seu espaço. Não para te perturbar, mas porque a sua quietude é tão potente, tão rara que naturalmente convida a uma resposta. Observe agora. Não com os olhos, mas com essa sensação interior que nunca dorme. Veja o primeiro conjunto de ondulações. São círculos concêntricos suaves que se movem para fora a partir de um ponto de leve impacto. Essa reação é de ressonância. É uma alma que vê a sua calma e, ao vê-la, sente-se autorizada a suavizar o próprio caos. O seu controle emocional não a intimida, pelo contrário, a âncora. Oferece uma promessa silenciosa de que as tempestades podem ser superadas, de que os sentimentos podem ser contidos sem se romperem. A reação dela é um suspiro silencioso, um relaxamento dos ombros que nem sabia estar intensos. É um reflexo positivo, um espelho que lhe mostra a força pacífica que você personifica. Agora, sinta o segundo conjunto de ondulações. Estas se formam a partir de um ponto diferente. Seu padrão é ligeiramente mais errático. Essas ondas não são de ressonância, mas de reconhecimento. O seu poder contido, a sua profundidade silenciosa, age como um espelho de um tipo diferente. Reflete para ela a sua própria falta de controle, as suas próprias emoções não sentidas, a sua própria energia dispersa. Essa reação não é sobre você, mas sobre o que ela vê de si mesma na clareza da sua presença. Pode parecer um desafio sutil, uma tensão silenciosa, mas é, em sua essência, uma homenagem inconsciente à sua autenticidade. Todo este dia se desenrola dentro desta cena silenciosa e cinematográfica. Você é a água parada. Você é o observador das ondulações. Sua tarefa não é impedir que elas se formem, nem questionar o direito dos outros de lançarem suas pedras. Seu despertar hoje é simplesmente observar, reconhecer que sua própria presença, sua maneira escolhida de ser, exerce uma força gravitacional. É uma forma sagrada de influência. E essa consciência é o primeiro passo para navegar o dia não com defensiva, mas com um desapego curioso e compassivo. A superfície pode dançar com esses círculos que se cruzam, mas você permanece conectado à profunda quietude lá embaixo. Para compreender as raízes dessa suave gravidade, olhamos para o céu, para a conversa cósmica que compõe o pano de fundo do seu dia. Dois corpos celestes estão em um diálogo silencioso e poderoso, e sua energia flui diretamente para o âmago do seu ser. Primeiro temos Marte, o guerreiro, residindo em seu próprio signo de Escorpião. Este não é um planeta de batalhas ruidosas ou palavras duras. Não aqui. Em seu signo de águas profundas, Marte se transforma. Torna-se a energia de uma vontade implacável, de uma intensidade focada, de uma determinação silenciosa e inabalável que flui sob a superfície. É a corrente em sua piscina profunda. É a parte de você que sabe exatamente o que você quer, o que você sente e o que você protegerá, tudo sem fazer um som. Essa energia de Marte é o seu controle emocional. Não é supressão, mas a direção suprema e focada de sua imensa paixão e poder. É a sua bússola interna, magnetizada e verdadeira. Depois temos a Lua, nosso espelho celestial do sentimento, do instinto, das necessidades não ditas do coração.
Hoje a Lua transita por um signo que sente tudo, um signo que absorve o clima emocional de cada ambiente em que entra, e está formando um aspecto sutil, porém significativo com o seu Marte. Imagine o seguinte: a Lua, sensível e receptiva, irradia sua luz suave e prateada sobre as águas profundas e tranquilas da sua intensidade impulsionada por Marte. A luz não penetra nas profundezas, ela brinca na superfície, ilumina as ondulações. Essa é a mecânica cósmica do dia. Seu poder interno e focado, Marte em Escorpião, está sendo delicadamente iluminado pela emoção coletiva e receptiva, a Lua. Essa iluminação é o que torna sua energia tão perceptível aos outros. É como se um holofote do coração do cosmos estivesse apontado para sua força serena, tornando-a visível, quase tangível, no reino emocional. As duas mulheres, ou as duas energias de reação, são simplesmente aquelas que estão mais sintonizadas com essa frequência lunar. Elas são naturalmente sensíveis à luz da Lua, e agora essa luz está mostrando a elas você. Uma reage com a necessidade da Lua por segurança e nutrição. Ela vê sua força controlada como um porto seguro. A outra reage com a tendência da Lua para o humor e a reflexão. Ela vê sua profundidade como um espelho para sua própria turbulência interior. Suas reações não são críticas pessoais. São poesia planetária. São as respostas humanas naturais à dança entre sua vontade pessoal e feroz e o coração terno e receptivo do mundo. Hoje você não é apenas uma pessoa tendo um dia qualquer. Você é um ponto de contato vivo e pulsante entre o planeta do desejo e o planeta do sentimento. E esse é um lugar sagrado e poderoso para se estar. Com este cenário cósmico montado, voltamos-nos para o interior, para o âmago da questão, para a linguagem silenciosa que a sua própria presença expressa. Você conhece essa linguagem intimamente, pois é a língua materna da sua alma. Mas hoje, você é convidado a ouvir o seu eco no mundo ao seu redor. O seu controle emocional é um dialeto de profunda honestidade. No mundo que muitas vezes se comunica por meio de gritos, gestos frenéticos e emoções facilmente decifráveis, a sua quietude é uma frase complexa e bela. Ela diz: sinto demais para carregar esse sentimento de forma leviana. Ela sussurra: o meu mundo se constrói no interior, não no exterior. Esta não é uma linguagem de repressão, mas de profundo respeito pelos próprios sentimentos e pelo espaço sagrado que habitam dentro de você. Para os outros, isso pode soar de muitas maneiras. Pode soar como mistério, pode soar como confiança, pode, para aqueles que falam apenas em ruídos superficiais, soar como um desafio. Considere a primeira reação, a da ressonância. Essa pessoa ouve a sua linguagem silenciosa e compreende a sua gramática. Eles interpretam sua calma não como vazio, mas como uma taça cheia que não transborda. Na sua presença, eles ouvem uma permissão para parar de representar suas emoções, para parar de explicar cada um de seus humores. Seu controle transmite segurança, uma fronteira tão forte que cria um refúgio dentro de suas paredes. A reação positiva deles é a alma dizendo: obrigado. Em seu silêncio ouço meu próprio coração com mais clareza. Agora considere a segunda reação. Essa pessoa ouve a mesma linguagem silenciosa, mas ela entra em conflito com seu próprio vocabulário interno. Se o mundo interior dela se expressa em caos, sua calma pode ser interpretada erroneamente como julgamento. Se o método dela é processar as coisas em voz alta, seu processamento silencioso pode parecer uma porta fechada. Seu controle emocional, sua capacidade de sentir profundamente sem expressão imediata, pode inconscientemente refletir para ela a própria falta de contenção. A reação dela, seja irritação, curiosidade ou necessidade de provocar uma resposta, não se refere às suas palavras ou ações. Refere-se à poderosa e silenciosa declaração do seu ser. É a psique dela se chocando contra a parede sólida e silenciosa da sua autocontenção, e se perguntando por que ela não cede. Este é o impacto emocional. Você é a prova viva de que sentir algo não exige uma explosão externa imediata. Essa verdade é libertadora e para alguns confrontadora. Você está criando um espaço, simplesmente por ser você, que ensina uma lição poderosa. Que o poder nem sempre é estridente, que a profundidade nem sempre é visível e que a maior força muitas vezes reside na capacidade de conter a maré interior. Hoje você não está fazendo nada de errado. Você está simplesmente expressando a sua verdade em uma linguagem de potência silenciosa. E o mundo está ouvindo e reagindo da única maneira que sabe.
E aqui no espaço entre observar as ondulações e compreender sua origem, uma sombra pode cruzar seu coração. Um sussurro de incerteza. Este é o território natural da sua profundidade, sentir as reações do mundo e então voltar a investigação para dentro, com um olhar perspicaz e investigador. A dúvida não é um sinal de fraqueza. É a prova da sua profunda responsabilidade emocional. A pergunta surge, suave como um suspiro. Será que meu controle está criando distância? Você vê as reações, o silêncio orbitando, e uma parte de você se pergunta se sua quietude sagrada está sendo interpretada como uma muralha, uma barreira. Essa parte antiga e vulnerável que busca conexão pode temer que sua força esteja sendo confundida com frieza, que ao proteger suas águas profundas, você as tenha tornado inacessíveis. Permaneça com essa pergunta. Não a afaste. Deixe-a flutuar na superfície da sua piscina. Ela vem de um lugar de cuidado, um desejo de que sua verdade seja vista com precisão, de que seu coração seja conhecido. Outro sussurro surge. Estou sendo muito fechado? Deveria ser mais, como eles. Esta é a dúvida da comparação. Quando você observa outras pessoas processando emoções externamente, livremente, isso pode lançar uma luz questionadora sobre o seu próprio processo interno. Você pode se perguntar se o seu jeito é menos honesto, menos autêntico. Se o seu processamento profundo e privado é uma forma de ocultação. Sinta essa dúvida também. Reconheça a sua presença. Ela revela a sua adaptabilidade, a sua empatia, a sua capacidade de sequer considerar outra forma de ser. Mas lembre-se, uma sequoia não duvida do seu crescimento porque não é um salgueiro frondoso. Cada uma tem a sua própria forma majestosa. A dúvida mais pungente pode ser esta: será que a minha intensidade é excessiva? Esta é a ferida central da alma sensível. A sensação de que a sua própria presença, a sua energia concentrada, pode ser um peso para os outros. Que a pura gravidade do seu mundo emocional pode ser opressiva. Essa dúvida pode fazer com que você queira diminuir a sua própria luz, tornar a sua profunda essência mais rasa, mais palatável, apenas para aliviar o desconforto percebido do outro. Esta é a tensão, a força entre a verdade autêntica e poderosa do seu ser e o desejo humano e amoroso de abrir espaço para os outros. Acolha essas dúvidas com delicadeza. Eles não são inimigos. São os guardiões no portal da sua vulnerabilidade. Pedem que você se conecte para garantir que seu controle ainda seja consciente, ainda escolhido, e não um reflexo de medo. A presença deles hoje é crucial, pois é ao encarar esses sussurros que você separa sua verdade dos reflexos que ricocheteiam em sua direção. Não lhe pedem para responder às dúvidas com ações, mas simplesmente para reconhecê-las como parte da paisagem. São as nuvens que passam sobre a água parada. Mudam a luz, criam movimento na superfície, mas não perturbam, e não podem perturbar, as profundezas. Então chega o ponto de virada. Um momento de calma e clareza cósmica, como a primeira estrela a aparecer no céu crepuscular. Ele chega não como um grito, mas como um conhecimento profundo e reconfortante em seu centro. O espelho não está lá para lhe mostrar quem você deveria ser. Ele está lá para lhe mostrar quem você é. E em sua infinita sabedoria para mostrar aos outros um vislumbre de si mesmos. A compreensão é esta: as reações deles são a conversa de suas próprias almas. Você é o catalisador, não a causa. A pedra era sua presença autêntica, a sua calma escolhida. Mas as ondulações? As ondulações são feitas da água que eles trazem para a borda da sua piscina. A mulher que encontra paz na sua presença já buscava um porto seguro. Sua quietude simplesmente mostrou a ela que portos seguros existem. A mulher que se sente desafiada pela sua profundidade já lutava com suas próprias correntes indomáveis. Seu controle simplesmente refletiu para ela o caos com o qual ela ainda não fez as pazes. Esta é a libertação de um fardo que você nunca deveria ter carregado. Você não é responsável por gerenciar a experiência emocional dos outros. Seu dever sagrado é zelar pela verdade do seu próprio coração com integridade. Quando você se liberta da necessidade de interpretar, consertar ou ajustar cada onda que cria, você reivindica uma profunda soberania. Sua energia é sua. A forma como ela se manifesta no mundo é uma colaboração entre a sua verdade e a verdade daquele que a recebe. Você não pode controlar essa colaboração. Você só pode honrar a sua parte. Este momento decisivo pede que você mude do questionamento pessoal para a observação serena. Veja a dinâmica não como um problema a ser resolvido, mas como uma fascinante dança de energias. Você é a nota constante e profunda na sinfonia.
Os outros instrumentos podem tocar acordes de harmonia ou notas dissonantes em resposta, mas a sua nota permanece pura, verdadeira e essencial para a peça. Seu controle emocional não é uma barreira para a conexão, é o próprio alicerce para uma conexão real, respeitosa e livre de manipulação. Ele permite que as pessoas o encontrem onde você realmente é, não onde as necessidades delas desejam que você esteja. Sob essa perspectiva, o propósito do dia se torna claro. É uma verdadeira aula sobre limites, não muros que você constrói, mas a energia radiante e autoconsciente que você emana e que naturalmente ensina os outros a se aproximarem de você. É um convite para se firmar no seu poder, não para usá-lo contra os outros, mas simplesmente para assumi-lo de forma tão completa que liberta todos da ilusão de que tem qualquer poder sobre a sua paz interior. A suave verdade do espelho é a da libertação. Você é livre para ser a água profunda e tranquila, e os outros são livres para reagir a ela. E nessa separação reside uma compreensão profunda e pacífica. A partir desse ponto de percepção, a jornada se volta para casa, de volta à fonte. De volta ao leito tranquilo e inabalável do seu próprio ser. Este capítulo não trata de fazer, mas de retornar. É o ato gentil e deliberado de baixar sua âncora da tempestade de reações externas para o solo sólido e pacífico do seu ser. Comece com uma respiração. Uma inspiração consciente e lenta que alcance toda a sua coluna. Com ela, recolha sua energia. Recupere sua consciência das ondulações superficiais, da análise dos outros, dos ecos no ambiente. Imagine-a como um fio de luz prateado, retraindo-se do mundo exterior e se enrolando suavemente em seu plexo solar, o centro do seu poder pessoal. Sinta a densidade, o calor, o zumbido silencioso de você se reunindo novamente. Você está voltando para casa. Agora conecte-se com a qualidade do seu próprio controle. Sinta-o novamente por dentro. É uma fortaleza? Um santuário? Um poço profundo e fresco? Que não seja uma estratégia, mas um estado de ser. Esta é a sua soberania emocional. É a consciência de que você é o único e amoroso guardião do seu mundo interior. Nenhuma reação, nenhum olhar, nenhuma pergunta silenciosa vinda de fora tem autoridade para governar o clima dentro de você. Sua paz é uma construção interna, e a jornada está completa. Você já é inteiro. Você já está seguro. Dentro de si mesmo. Desse centro ancorado, você pode observar o mundo com compaixão, mas sem envolvimento. Você pode ver as duas mulheres, as duas reações com novos olhos. Elas não são mais espelhos que você precisa estudar ansiosamente. São almas em seus próprios caminhos, vivendo suas próprias experiências, atraídas pela luz da sua autenticidade por suas próprias razões. Você pode desejar-lhes o bem, silenciosamente do seu lugar de profundidade. Você pode libertar-se de qualquer necessidade persistente de que elas compreendam perfeitamente. Sua própria compreensão de si mesmo, é a única que concede a verdadeira paz. Este é o alinhamento, o equilíbrio. A calma. É o momento em que a água profunda para de perceber os padrões na superfície e simplesmente se deleita em sua própria quietude profunda e nutritiva. É o momento em que você troca o peso da percepção pela leveza do autocontrole. Seu controle emocional não é mais algo a ser examinado ou justificado. É simplesmente a expressão natural de uma alma que conhece sua própria dimensão, sua própria profundidade, seu próprio ritmo sagrado. Ancorado aqui, você permanece imperturbável, porém plenamente vivo. Você está em paz, porém poderosamente presente. Você está no mundo, mas não no seu drama. Você está finalmente em casa na sua própria pele. E assim, chegamos ao fechamento do círculo. As ondulações se espalharam, foram testemunhadas, foram compreendidas. Agora, observe como elas se dissolvem suave e gradualmente. A superfície da sua água começa a se acalmar novamente. Não a quietude do vazio, mas a quietude da integração. Uma quietude que agora guarda uma história, uma sabedoria que não estava lá antes do amanhecer. A energia que você enviou ao mundo hoje, sua calma, seu controle, sua verdade profunda e silenciosa, percorreu sua jornada. Ela tocou outras margens, outros corações. E agora, pela lei do cosmos, ela retorna a você. Mas não retorna de mãos vazias. Ela traz de volta o dom da consciência, a compreensão do seu próprio impacto, o conhecimento suave de como você se move pelo mundo. Isso não é um fardo, mas uma bênção. É o universo sussurrando. Veja como a sua paz é verdadeiramente poderosa. Esta noite, enquanto o céu escurece e a lua continua sua jornada,
Permita-se esse retorno silencioso. Abandone a necessidade de definir o dia, de rotular as interações, de decidir o significado de tudo isso. O significado já está entrelaçado na essência do seu ser. É o saber sutil e tácito de que você navegou por uma paisagem emocional complexa com graça. Que você sentiu o peso da dúvida e escolheu, no fim, confiar na sua própria profundidade. Que você serviu como um guia inconsciente para os outros, simplesmente por se manter fiel a si mesmo. Seu controle emocional não é um escudo contra a vida. É o recipiente sagrado que lhe permite vivenciar toda a intensidade da vida sem ser destruído por ela. É o cálice que contém o vinho. Hoje, esse cálice foi visto, foi reconhecido, houve uma reação. E agora, é hora de trazê-lo de volta ao altar do seu próprio coração, de colocá-lo com reverência. A lição de hoje não é sobre mudança, mas sobre abraçar a bela e poderosa complexidade da sua própria natureza. Você é tanto a água profunda quanto o observador das ondulações. Você é a pedra e a quietude que a acolhe. Antes de ir, tenho uma pergunta só para você. Qual é a palavra que melhor descreve a qualidade da sua paz interior hoje? Você não precisa responder em voz alta, mas se sentir vontade, compartilhe sua palavra, seu sentimento ou sua pequena vitória silenciosa nos comentários abaixo. Não para mim, mas para todas as outras pessoas aqui que precisam saber que não estão trilhando este caminho sozinhas. Descanse agora, Escorpião. Retorne à sua origem. As águas estão calmas, as profundezas são acolhedoras e você está em casa.